Bom, isso aqui é uma imagem de São Tomás de Aquino, né? Ele está aí vestido com o hábito dominicano. Tem um desenhozinho aqui do sol no peito, né? Que é o grande símbolo, vamos dizer assim, né? O atributo de São Tomás de Aquino, porque, claro, o livro é um atributo, mas muitos outros santos têm livro, né? Evangelistas, etc., né? Outros doutores. Mas São Tomás de Aquino, além disso, tem esse sol ardente no peito para significar a fé dele. E eu tenho algumas histórias muito interessantes que eu acho de São Tomás. São Tomás, apesar de ser brilhantíssimo, né? Talvez a mente mais brilhante que já houve na humanidade, ele era muito humilde, né? E quando ele estava estudando lá em Colônia, os colegas dele achavam que ele não estava entendendo nada, porque ele ficava calado o tempo todo, ele não respondia as coisas, né? Os outros respondiam, às vezes acertavam, às vezes erravam, e ele ficando calado, e um colega dele ficou com pena dele, que começou a querer explicar para ele coisas que esse colega achava que eram mais complicadas, né? E uma vez esse próprio colega se enrolou na explicação e ele deu a explicação correta, límpida, tranquila, e o cara ficou embasbacado, né? Por que é que ele não falava se ele sabia tanto, né? Um outro episódio da vida de São Tomás de Aquino, ele era muito grande, muito forte, um pouco gordo, vamos dizer assim, né? E ele tinha um apelido chamado Boi Gordo, né? E quando o professor dele, né, Santo Alberto Magno, né, soube desse apelido, ele falou, olha, se ele for um boi, o mugido dele vai ser ouvido no mundo inteiro, né? Santo Alberto Magno se referia à brilhantíssima inteligência e à clareza com que ele escrevia, né? Finalmente tem uma outra história que eu gosto muito em São Tomás de Aquino, que os colegas dele resolveram pregar uma peça e tal, ele não vai cair, mas vamos pregar uma peça nele e tal, e gritaram que tinha um boi voando fora da sala de aula, né? E São Tomás saiu para olhar esse boi. Ele falou, poxa, mas você acreditou que tem um boi voando, né? E São Tomás falou o seguinte, eu achava que era mais fácil um boi voar do que um religioso mentir. Então esse foi São Tomás de Aquino, que é uma devoção muito grande por ele. Temos inclusive algumas relíquias dele aqui no museu. Tive a coragem de trazer essas relíquias para o museu depois de guardá-las muito tempo na minha casa.